Meus nobres cartoleiros! É isso aí, meus amigos de Super Dicas. Vamos que vamos para a reta final do primeiro turno de Brasileirão e de Cartola FC. Chegamos para a 16ª rodada da competição. Uma rodada como a gente já tinha adiantado com um vídeo de 40 segundos na parte da tarde. Eu estava indo para um curso lá em Vitória. E tinha dado a dica de que nós deveríamos escalar força máxima do time do Santos nessa rodada e depois a gente ir considerando as outras possibilidades. E depois de muito pensar para poder finalizar essa escalação, acabei mantendo a mesma estratégia e aqui estamos nós para poder apresentar para vocês e juntos nos preparar para poder ter mais uma rodada de muito sucesso na competição. Até porque, pelo que essa rodada nos aparenta, ela vai ter uma distinção aí de notas, porque na rodada nós temos muitas possibilidades e poucas unanimidades. A única unanimidade que tem é o time do Santos. Então isso daí vai fazer com que... Isso faz, né, com que a gente tenha que esquentar muito a cabeça para poder fazer um time que nos passe confiança, né, nessa rodada. Todos os jogadores aí nos passando que realmente possuem condições, né, de tirar uma boa nota. E a gente tem que arriscar, porque mesmo escalando vão ficar as dúvidas, né? Mas se a gente não arriscar, igual no meu caso, né? Como eu tenho aqui o canal, eu fico sem gravar. A gente, né? Os cartoleiros ficam sem dormir, porque o mercado fecha às 9 horas da manhã do sábado. E aí a gente se enrola todo, né, galera? Então, apesar das dúvidas, nós temos que bater o carimbo, né? Nas escolhas que a gente fez e torcer para que esses jogadores tenham um bom desempenho. Bom, na 15ª rodada, o nosso Super Toro fez 79,18 pontos. Isso nos manteve na média de 79 pontos no campeonato. Temos agora 1.198 pontos no campeonato. E a gente sempre tenta, né, chegar logo nos 80, mas ficamos um pouquinho estagnados no 79. Mas eu confio que nessa rodada a gente vai chegar lá. Vamos medir aí todos os esforços necessários para isso. Naquela rodada se deu muito bem quem apostou forte no Flamengo, né? Porque era um clássico contra o Vasco. E então a gente sempre sabe que clássico pode acontecer surpresas, né? Deixa a gente com um pouco de pé atrás. Mas o Flamengo teve um grande desempenho naquele jogo e Bruno Henrique e Gabigol não eram jogadores unânimes e acabaram mitando aí para os cartoleiros que tiveram. E entre os jogadores muito unânimes, o único que mitou do ataque foi o Everaldo, e foi justamente o jogador que a gente não tinha. Nós preferimos confiar aí no João Pedro do Fluminense, acreditando que o Flu teria um grande desempenho contra o CSA, e foi uma decepção. Acabamos errando aí, tirando o Johnny, né, que fez 7.2, nós erramos todos os jogadores do Fluminense que a gente apostou, o João Pedro, o Ganso, o Nino e o técnico. Enfim, né, surpresas acontecem. E aí no ataque a gente ainda teve a surpresa do Gilberto não ter jogado. Outra coisa que prejudicou muito, né, os cartoleiros na rodada, até porque no time de muitos o Gilberto era o capitão. Então acabou sendo um desastre, né? O cara ficar de fora e ainda quem tinha ele de capitão perder todas as condições aí de ter um grande desempenho na rodada. Felizmente, né? Apesar da gente ter feito essa escolha errada no ataque, né? Que foi o João Pedro ao invés do Everaldo. Nós acertamos o nosso capitão, que nós somos com o Daniel Alves, que não nos decepcionou. Era a estreia dele, estreou fazendo gol, fez 14,3 se eu não me engano. E aí tirou uma nota muito boa. Enquanto que
que eu ia lembrar? Lá na frente teve o Johnny Gonzalez, que nós também escalamos, esse foi muito escalado, até que tirou uma nota boa, foi 7,2, porém, muitos também tinham ele de capitão, e para capitão, 7 pontos, não chega a ser uma nota lá muito desejável. Então foi isso sobre a 15ª rodada. Vamos agora para essa 16ª, onde a gente precisa ser muito preciso na escolha dos jogadores que não são do Santos. Bom, sobre a rodada, Santos grande favorito, unanimidade contra o Fortaleza. Atlético Mineiro, a gente pode considerar bastante contra o Bahia. Não para a SG, na minha opinião. Vasco e São Paulo, e Ceará e Flamengo são partidas que você não tem um favoritismo, né? Mas as equipes têm jogadores importantes para a Cartola, que a gente pode considerar. Avaí e Corinthians acabou ficando descartado, né? Teoricamente o Corinthians é favorito, mas para a Cartola não nos apresenta muita confiança. O Gil ou o Manuel, né? Que seriam aí mais escalados, né? A gente até cogitou um dos dois, mas não se sabe qual que vai jogar. Vai ser um deles junto com o Bruno Mendes, né, na zaga corintiana. Então essa é uma partida que acabou ficando descartada, mesmo o Corinthians sendo o franco favorito. Né, a gente está tratando de Cartola. Aí você tem Cruzeiro favorito contra o CSA, mas na zaga também muitas dúvidas, né? Pode ser que tanto o Dedé contra o Léo, quanto o Léo fiquem de fora. O Léo já está praticamente descartado. Então o Dedé, que seria escalado pelo nosso time, nos deixou de mãos abanando. E foi muito difícil escalar segundo zagueiro nessa rodada, né? Não só para nós, como para todo mundo. Vocês vão ter uma grande surpresa com o jogador que a gente escolheu. E por fim, nós podemos considerar aí o Botafogo, favorito contra a Chapecoense. Não tanto para a SG, a mesma coisa que eu disse do Atlético Mineiro, mas é favorito. Palmeiras e Fluminense, a partida foi adiada para setembro, então não vai contar para a rodada. E é um jogo que faz muita falta, porque o Palmeiras seria tão favorito quanto o Santos Futebol Clube. Indo então para a nossa escalação, nós escolhemos fazer o time no 4-3-3. Eu, quando começar os setores, eu já vou dizendo primeiro as unanimidades, porque nada diferente de 90% dos cartoleiros, nós escalamos os jogadores que passam maior confiança aí e que estão no time de praticamente todos. Na defesa, o que a gente tem de unânime? O Jorge na lateral, o Daniel Alves do São Paulo e o Lucas Veríssimo do Santos. Diferente da maioria, nós temos aí o Daniel Alves, mais uma vez como capitão do Super Toro. Eu poderia muito bem ter colocado um jogador do Santos, né? Mas eu nessas horas fico um pouco preocupado, porque a gente acaba abrindo muito leque, né? Apostando numa equipe só. E eu sempre tenho um certo receio de errar o jogador que eu escolho como capitão. Porque a gente escalar um jogador que não vai bem, não chega a ser um erro muito grave, né? Porque é muito difícil acertar tudo, né? Como a gente sempre diz. Agora, errar o capitão é muito grave mesmo. E o Daniel Alves, de todos os jogadores, né, que a gente está escalando, é o que nos passa a maior confiança de que vai tirar uma nota boa. Ele já começa com SG, né? São Paulo pode ser que perca, né? O SG que vai jogar em São Januário. Mas é muito difícil imaginar o Daniel Alves sem dar no mínimo uma assistência, na minha opinião, nesse jogo. E sem ter uma grande participação, né, com roubadas de bola. Ele é um jogador muito ativo. E com tudo isso considerado, eu entendi que a gente deveria mantê-lo de capitão por mais uma rodada. Então, Daniel Alves, Jorge e Lucas Veríssimo. A nossa defesa nós completamos com Júlio César no gol. Júlio César, goleiro gremista. Grêmio Atlético Paranaense, uma partida que está totalmente fora de cogitação para Cartola. Mas eu entendo que nós temos aí o goleirão gremista com boas possibilidades de fazer muitas defesas difíceis e com isso tirar uma boa nota independente do SG. Então acabou sendo o goleiro que a gente escolheu.
E na zaga nós estamos com o Leandro Castan, do Vasco. Isso parece estranho, né? Porque nós temos o Daniel Alves já do São Paulo. O que acontece? É lógico, eu não acredito que esse jogo vai ser 0-0. E até acho que o São Paulo vai tirar o SG do Vasco. Tanto que eu estou com o Daniel Alves de capitão. Acontece que a opção disputando com o Leandro Castan para a rodada era o Igor Rabelo do Atlético Mineiro. E o Galo, para mim, ele também vai ficar sem SG, porém o Igor Rabelo sem SG, na minha concepção, é certeza de que ele vai micar, de que ele vai tirar uma nota ruim, enquanto que o Leandro Castan é um jogador que já apresenta um pouco mais de condições de recuperar o SG. Por isso que eu fiz a escolha pelo Leandro Castan, queria o Dedé, que é dúvida, queria o Gil, que é dúvida, então a gente acaba praticamente sem ter para onde correr, né? A gente até tem o Aguilar, né? Na defesa do Santos, que podia estar escalando. Ainda da defesa do Santos você tem o Vitor Ferraz, você tem o Felipe Jonathan, que esse é dúvida, né? Enfim, mas aí é como a gente estava falando um pouco mais cedo, né? Daqui a pouco a gente está escalando o time inteiro do Santos e não é todo mundo que vai imitar, né? Faltou eu citar o Everson, né? Goleiro santista. Então, sobre a defesa é isso. No meio de campo, nós estamos, né, logicamente, com Carlos Sanches e com Soteldo. Nosso esquema é o 4-3-3. Só tínhamos uma opção, então, para poder escolher junto com eles. E a nossa escolha foi pelo Thiago Neves. O Cruzeiro, contra o CSA, ele tem grandes condições aí de vencer, mesmo fora de casa. O Cruzeiro praticamente se reinventou na competição com a vitória contra o Santos, embalado aí pela estreia do Rogério Ceni, né, como treinador. E o Thiago Neves é um cara que vai jogar os 90 minutos, ele vai ser o grande responsável, né, o grande carro-chefe dos ataques cruzeirenses. Então é um jogador que é praticamente um coringa. Era difícil, é difícil imaginar uma escalação sem o Thiago Neves. Quem eram os grandes concorrentes dele? O Otero, que para mim também vai ter um bom desempenho, né? Então eu confesso para vocês que eu tô com um pouco de medo do Otero mitar e algum jogador do Santos zicar, né? Porque sempre corre o risco de nem todos mitarem. A gente está colocando todo mundo como uma garantia, né? Como indo na segurança, porque é melhor ter do que não ter. Como a gente estava dizendo, né? A rodada ela apresenta muitas possibilidades e poucas certezas. Então a gente muitas vezes acaba indo na segurança. É difícil, galera. A gente está com uma tarefa que não é fácil, não. Então, além do Otero, outra opção é o Thiago Galhardo, que o Ceará vai ter um jogo difícil, né, contra o Flamengo. Então, isso deixou o Thiago Galhardo no final da minha lista. E ainda tem os cartoleiros que vão confiar no Gerson e no Léo Senna mais uma vez. Porém, dessa vez eu acho que o Léo Senna não vai ser muito exigido, porque o Internacional vai jogar com time reserva contra o Goiás. E não vai ter muito a posse de bola, né? Eu assisti o time reserva do Inter contra o Fluminense. Não é de propor o jogo. E então o Léo Senna dessa vez eu deixei de fora. O Gerson pode ser boa. E ainda tinha o Alex Santana do Botafogo, que é dúvida. Se ele tivesse provável, era uma outra boa opção também. E finalizando, lá na frente, nós estamos com a dobradinha santista também, né? O Marinho e o Eduardo Sacha. E para poder jogar junto com eles, nós escolhemos o Alejandro. Analisando o dinamismo, né, que deve ter esse jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia, e até mesmo o desempenho do Alejandro nas partidas anteriores, o menino pode até estar passando por um jejum de gols, mas ele sempre jogou bem na minha visão. Ele sempre foi participativo, sempre criou oportunidades. É uma fase que não tá boa, né? A bola não tem entrado, igual quanto ao Ricardo Oliveira, que resolveu esse problema num jogo contra o Fluminense. Então eu acho que dessa vez é a grande chance do Alejandro também sair da seca e fazer um golzinho. O Santos vai ter ali o Otero, vai ter o Giovânio, pode ter o Luan, menino maluquinho, né? Se não for ele, tem o Maicon Bolt.
Então não vai faltar companhia ali pro Otero, pro Alejandro poder finalizar. E o Bahia fora de casa não passa aquela confiança, né? Então é um jogador que eu acho que vai bem. E ele acabou vencendo a concorrência junto ao Gabigol, que é o jogador que mais me preocupa de estar deixando de fora. Também considerei o Diego Souza, pelo Botafogo, né? Ser favorito contra a Chapecoense, e o Diego Souza estar melhorando gradativamente na competição. Acontece que não é sempre que ele faz gol nas vitórias do Botafogo. Ele tem 3 gols no campeonato. Parece que o Botafogo tem 7 vitórias. Se não for 7, são 8 vitórias, enfim. Então não é sempre que ele faz gol. E por isso a gente não arriscou, né? Porque essa rodada a gente está proibido de errar. Então, qualquer mínimo detalhe a gente considera aí para poder deixar de escalar um jogador. E terceiro, outro que eu cogitei muito escalar, mas não escalei, é o Pedro Rocha do Cruzeiro, que é outro meio mais ou menos, né, se tratando de cartola. A partida é boa para ele, ele tem chance de ir bem, mas nós preferimos não apostar. E o nosso técnico Jorge Sampaoli, né, o preço do time acabou sendo de 133 cartoletas e 49 centavos. Que tudo dê certo, galera! A nossa escalação tem Júlio César no gol, Jorge e Daniel Alves. Daniel Alves, que é o capitão do Super Toro, vai jogar com a braçadeira. Na zaga, Lucas Veríssimo e Leandro Castan. Meio de campo com Carlos Sanches, Thiago Neves e Soteldo. E na frente, Marinho, Eduardo Sacha e Alejandro, com o técnico Jorge Sampaoli. Então é isso, meus amigos. Que a gente tenha uma rodada boa, que a gente possa acertar todos esses jogadores que não são do Santos. E se acontecer de todos os santistas mitarem, a gente vai estar muito feliz. Aquele abraço e bora mitar!